Um homem armado e disposto a atirar em quem aparecesse pela frente assustou um bairro inteiro em São Paulo. O homem sofre de uma doença mental, a esquizofrenia, e baleou 3 pessoas ao receber uma ordem de internação para tratamento. Essa foi uma longa negociação até ele se entregar. Do alto, o helicóptero da Polícia Militar monitorava a situação. No chão, uma rua na região central de São Paulo foi interditada. Mais de 40 policiais foram mobilizados. Foi pouco antes das 8h30 da manhã. 6 pessoas chegaram neste local, na frente deste portão. Era um oficial de justiça, 3 enfermeiros, um médico psiquiatra e um advogado. O oficial de justiça tinha uma ordem judicial para internar no hospital psiquiátrico Fernando Gouveia, administrador de empresas desempregados de 33 anos de idade. Ele estava lá dentro, junto com a amiga dele, Silvia, a dona da casa. O pedido de internação foi feito pela mãe de Fernando, que não tinha mais contato com o filho. Dona Leni preferiu não dar entrevista. O advogado de Dona Leni explicou que o rapaz sofre de esquizofrenia. Mas essas atitudes dele de desaparecer, não permitir o contato, além dele estar com uma pessoa desconhecida numa casa, e os telefonemas com a irmã, onde ali ele fala coisas completamente descabidas. A decisão da interdição é a gravidade da saúde dele, da sanidade dele e pelo perigo que ele oferecia e para o seu tratamento. Esquizofrenia é uma doença mais comum do que se imagina. Em média, 1 em cada 100 pessoas desenvolve os sintomas. Só no Brasil, 56 mil novos casos são diagnosticados por ano. Entre os homens, a doença se manifesta dos 15 aos 25 anos. Nas mulheres, um pouco mais tarde. O paciente costuma ter delírios, alucinações, mania de perseguição. E o comportamento muda completamente. Fernando tinha várias armas em casa, utilizou uma pistola e reagiu com violência. Um tiro acertou acidentalmente a amiga dele, Silvia, um outro tiro no peito do oficial de justiça e um outro no rosto de um dos enfermeiros. Essa calçada virou um rastro de sangue porque os dois desceram. O oficial de justiça caiu neste local e o enfermeiro tentou entrar nessa oficina e tombou neste local. Eu escutei mais um tiro. Este mecânico trabalha na mesma rua e conta que viu tudo. Eu escutei os tiros, que eu vim correndo, já veio um, caiu aqui. E o outro balançando, cambaleou e caiu lá. E daí pra frente foi só tremedeira. Os vizinhos ficaram surpresos com a atitude de Fernando. Como é que ele era? É um sujeito calmo, inteligente, conversa bem. Parece que é de família boa. Mas ele nunca deu problema enquanto esteve aí. Isso é uma coisa clara, assim, de aparecer polícia, nunca tinha tido nenhum acontecimento. Foram mais de 9 horas de tensão. Até que Fernando concordou em deixar a casa. Fernando morava neste sobrado com a psicóloga Silvia Guerra. No depoimento à polícia, ele contou que conheceu Silvia 4 anos atrás. Houve uma empatia entre eles e Fernando acabou por fixar domicílio na casa de Silvia. Na delegacia, Fernando disse que nenhuma das vítimas se identificou como oficial de justiça e que Silvia teria sido ameaçada pelos desconhecidos. Ela gritou desesperada porque eles anunciaram isso quando estavam dentro da casa e seguraram ela com força. Foi legítima defesa. O esquizofrênico alterna fases de hiperatividade, apatia e isolamento até chegar aos surtos, que podem durar dias ou até meses. A esquizofrenia é uma doença da mente, doença do cérebro, que, enfim, afetando o cérebro vai afetar
as funções do cérebro. A pessoa começa a ter alteração nas emoções, nos pensamentos. Quando a pessoa tem o chamado surto psicótico, que é a característica dessa doença, a pessoa começa a ter distorções da realidade. Um dos sintomas mais comuns é ouvir vozes, comandos que o paciente acredita serem reais. Quando o esquizofrênico se torna violento, ele não tem consciência do que está fazendo? Ele vai se lembrar do que ele fez na maior parte das vezes, mas o que acontece é que na fase aguda, em que ele está ouvindo vozes e está tendo crenças distorcidas, ele não é responsável pelos atos dele. Muitas vezes as vozes sugerem ou conduzem o comportamento dele. Então não foi uma decisão dele, mas depois, em geral, ele lembra do que aconteceu. O engenheiro José Alberto Orsi, de 45 anos de idade, tem esquizofrenia. E ele descobriu esse problema. A doença manifestou no final de 1994, José Alberto. Sim, eu comecei a ter primeiros sintomas, não clássicos, que são delírios, alucinações, mas os pródromos da doença no sentido de depressão. E no final de 94, no início de 95. Eu me senti inabilitado e incapaz de exercer as minhas funções profissionais. José Alberto lembra dos surtos e das crises. Em várias áreas. As alucinações auditivas são as mais comuns. Você achar que tal pessoa, seu familiar, seu professor, seu chefe, foi substituído, está sendo usado o corpo daquela pessoa por um espírito maligno, ele é um robô, ou se tornou, na verdade, não é mais aquela pessoa, é só o invólucro. Na verdade, não é, de fato, a pessoa que parece ser. Um caso conhecido é do humorista Zina. Ronaldo, brilha muito no Corinthians. Ele está preso há 3 meses, acusado de roubar bebidas. Conversou com o repórter Raul Dias Filho na cadeia. Desde 2007, Zina sabe que tem a doença. Que tipo de problema que você tem? Eu sou esquizofrênico. É esquizofrênico. Esquizofrênico. É uma doença que ataca em mim no olho, assim, você vê tudo brilhando, assim, um negócio esquisito na parede. Ah, é? Assim no cemitério, um monte de coisa, assim, ó. Tá tudo limpo assim agora, né? Você tá aqui agora a minha doença, eu fico girando assim, ó, um monte de negocinho, é muito esquisito a minha doença. É? Terrível. Você fecha o olho fica tipo abrindo, querendo abrir, fica assim, ó. Fica assim. E te dá sono também? Não, né? Não dá sono. Não. Enquanto não passar, não dá sono, não. Por isso você tem que tomar o remédio para controlar. É, tem que tomar o remédio para evitar de não atacar a doença, né? Zina toma 5 comprimidos pela manhã e outros 5 à noite. José Alberto também não fica sem os remédios. Segundo os especialistas, a medicação é a única forma de evitar os surtos psicóticos. Eu estou vendo aqui que tem alguns remédios. 1, 2, 3, 4, 5 tipos de remédio aqui. Você tem que tomar remédio sempre? Sempre. É como diabetes. E tem efeito colateral? Um deles, basicamente, aconteceu comigo, foi ganhar 40 quilos. Fernando atirou contra 6 pessoas em um momento de alto estresse. A falta de tratamento adequado pode ter influenciado o comportamento dele. Algumas vezes, a pessoa que não está tratada, não está tomando as suas medicações adequadas, na vigência dos sintomas, pode fazer coisas que não são previsíveis. Então, ela pode ficar chateada porque acha que a mãe está envenenando a comida dela. E, nesse momento, pode agredir a mãe ou xingar a mãe. Fernando foi indiciado por tentativa de homicídio. Na delegacia, o pai dele, Luiz Fernando, não quis gravar entrevista. O advogado do pai vai defender o filho. A questão estratégica da defesa, eu não vou nem me antecipar, bem da verdade, porque tudo isso dependeria exclusivamente de um laudo que pudesse, de fato, atestar que ele não tem condições de se autorrepresentar. Ele precisa de cuidados especiais, ele precisa de um tratamento, ele precisa, sobretudo, de carinho, de apoio, tanto da mãe, quanto do pai, quanto dos familiares. Pessoas que têm esquizofrenia são pessoas simples, são pessoas que querem uma felicidade muito tranquila. Elas não querem amolar, elas querem simplesmente um diálogo amigo, elas querem um abraço. O engenheiro José Alberto mantém a doença sob controle e há 11 anos não tem surtos. Hoje é diretor de uma ONG que ajuda amigos, familiares e pacientes de esquizofrenia.
Por mais que a gente queira ter uma vida normal, você nunca vai conseguir ter uma vida como era antes. É um acidente. É como você ter uma mutilação. Não adianta durar pílula, não adianta tapar o sol com a peneira. As coisas se modificam. Você perde algumas coisas.